A repercussão daquela palavra na sua cabeça, ele não aguentou, se ajoelhou, chorou muito e disse: eu sou podre de orgulho. E no outro dia do congresso, da cruzada, para a surpresa do evangelista, aquele cidadão estava na porta da igreja, recepcionando os novos crentes e dizendo: senta-se à vontade, entra, entra, a casa é sua, pode ficar à vontade, nós fazemos questão que você fique entre nós. O que é isso? É o poder da disciplina, é o poder da palavra que corrige. Aleluia. Quem quer se deixar corrigir por Deus? Amém? Nós precisamos ser corrigidos por Deus, porque às vezes, como um filho peralta, nós estamos saindo dos propósitos do Senhor. Há algumas mães e pais modernos que acham que amor é fazer tudo o que o filho gosta. E esses dias eu gostei do que você colocou, Kennedy, no grupo de edificação do nosso grupo Aliança. Uma frase muito interessante. Você não pode dar tudo para o seu filho como se ele precisasse ter aquilo que você não teve. Você só é o que é porque você não teve tudo isso. Essa é a realidade. Você precisa dar ao seu filho é você mesmo, é o seu caráter, são as suas impressões. É isso que Deus quer nos dar, o seu caráter, as suas impressões, os aspectos comunicáveis da sua natureza. Amém? Irmão Tiago, o que aconteceu então? O que aconteceu foi que depois que Deus utilizou essa disciplina, e o povo ficou vendo navios, e o povo ficou atônito, não sabia o que fazer, Joel profetiza o texto que eu li aqui esta noite na minha introdução. Joel diz: convertei-vos a mim. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, convertei-vos a mim. Só que agora Joel dá uma diretriz a esta conversão. Para quem não sabe, conversão é uma relação pessoal com Deus. Mas conversão só é conversão de verdade quando há mudança para o sentido inverso. Ou seja, eu andava para a direita e Deus gostaria que eu andasse para a esquerda. Desculpe aí alguns que não gostam muito de falar nessa questão de direita e esquerda, mas os que estão andando distantes da vontade de Deus precisam se converter urgentemente. Por quê? Porque a conversão, ela é uma mudança de direção. Ou seja, a pessoa que está andando distante de Deus está indo para mais longe ainda. E quando Deus exige conversão, Deus exige que essa pessoa tome o caminho de volta. Aí Joel diz assim: olha, vocês precisam se converter, só que a conversão precisa ser a mim. Por que Joel precisa ser tão específico assim? Converter-se a mim. Por que Deus dá ao povo uma diretriz tão específica como essa? Convertei-vos a mim. Por quê? Queridos, tem gente que se converte, mas ele se converte não é a Jesus. Ele se converte simplesmente a uma instituição religiosa. Jesus está falando aqui na pessoa de Deus, melhor dizendo, está dizendo aqui que essa conversão tem que ser uma relação pessoal com Deus. Tem que ser uma relação íntima. Tem que haver um estreitamento nos laços. O que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: ei, se convertam, mas não à lei cerimonial, não à lei ritual. Se convertam a mim, mas de coração. Eu achei interessante que esses dias alguns estudiosos da Bíblia
chegaram à conclusão de que quando a Bíblia fala de coração, quase que sempre, viu, irmã Juscelia? Quase que sempre, está falando de mente. Coisa tremenda, né? Mente. Está falando do psique. Tem gente que pensa que servir a Deus é viver assim, um mundo irreal. É viver assim na surrealidade, né? Às vezes eu vejo assim alguns jeitos e trejeitos de alguns crentes e eu fico assim até assim triste, porque parece que eles vivem assim uma vida surreal. Esses dias eu soube de um que foi convidado para um casamento, e um casamento é um dia tão marcante, né? É um dia tão especial para aqueles nubentes. E ele foi convidado para um casamento, mas ele foi convidado pela família de um dos nubentes. O ministrante nem conhecia ele, sabia quem ele era. Mas por convite de um dos nubentes, o ministrante cedeu a oportunidade para o cidadão. E ele resolveu dizer que tinha recebido uma inspiração de um poema para aquele momento. E ele disse que da folha nasce a flor. Da flor, o fruto. Do fruto, o mel. Do mel, o amor. Primeiro que ele já quebrou todas as regras da botânica. Eu não sei se da folha nasce flor e da flor nasce fruto. Mas as pessoas acham que por conta de nós servirmos a Deus, que não se vê, que não se toca, que por conta do Espírito Santo reger a igreja, nós vivemos agora uma surrealidade. Nós vivemos agora um mundo surreal. Não, convertei-vos a mim de mente. Ou seja, faça uma avaliação da sua vida. Vou tentar ser claro com isso aqui. É como se você pegasse um trem em direção a um destino e no meio da viagem você descobrisse por A mais B que você está andando na direção errada. Ora, você precisa pensar nisso. Você precisa digerir isso. Você precisa articular isso. Você precisa compreender isso. É isso que Deus está dizendo. Ei, para de me aplaudir de boca. Para de me aplaudir só de gesto. Você precisa pensar. Você precisa arrazoar. Você precisa entender isso com a mente. E essa pessoa que está no caminho errado, ela compreende que está no caminho errado. Aí vem o segundo aspecto. Ela sente tristeza. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz salvação. A tristeza, segundo Deus, produz bênção. Não é remorso. Ela está consciente. Ela está côncia. Ela entendeu. É por isso que eu faço o discipulado. É por isso que nós propomos o discipulado. Porque você precisa ter uma fé racional. Jesus está falando isso. Deus está nos orientando a fazer isso. E esse convertei-vos a mim tem que ser nesse perfil. O cidadão vem aqui na igreja, prega. Aí vem uma senhora e diz assim: meu Deus, que homem tremendo esse pregador. Aí você que não estava na ocasião pergunta: o que é que ele falou, irmã? Irmão, sabe que eu nem sei. Era tão tremendo que eu fiquei assim, tremendo também. Irmão, aonde está? Aonde está a nossa fé? A nossa fé está em doutrinas muito bem estabelecidas, muito bem embasadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, mas elas são doutrinas nas quais nós podemos constatar através da razão que são óbvias. Amém? Primeiro aspecto da conversão é nesse sentido. E eu preciso correr, tenho apenas 10 minutos. Segundo, é a tristeza sincera por ter ofendido a Deus. A pessoa entende: peraí, Jesus morreu, me pregaram para mim, Jesus me ama, que eu sou um pecador, eu estou crendo em tudo isso. Ai, que tristeza, que amargura. E agora? Agora essa pessoa para na próxima estação do trem, deixa aquele trem seguir viagem e pega um novo trem em direção à estação certa. Isso é conversão genuína, verdadeira.
É isso que Deus estava dizendo para o povo: ei, vocês precisam se converter a mim. E essa conversão precisa ser muito bem pensada. Até porque o discipulado não tem custo zero. O discipulado, o custo dele é muito alto. E é por isso que muitos voltam. Muitos desistem do curso do discipulado. Não estou falando da minha classe de aula aqui, não. Discipulado agora, nesses termos aqui, é a vida cristã. Porque tem gente que consegue achar um jeito de ser crente e não ser discípulo. Isso é um absurdo. Ele consegue achar um jeito de ser crente e não ser discípulo. Não ser um seguidor de Jesus. Não andar como Jesus andou. A Bíblia diz que importa que se nós estamos nele, que nós andemos como ele andou. Isso é conversão genuína. Amém? Como é que funciona isso, irmão Tiago? Essa conversão, como é que funciona? Aí Joel diz, tem que ser com jejum. Tem que ser com choro. Tem que ser com pranto. Quando se fala de jejum, eu me lembrei do cidadão que estava trabalhando numa empresa e perguntava toda hora para a atendente que tinha assim, ó, que horas são? E a menina, olha, falta 20 para as 6. E ele, oh meu Deus, que bênção. Está quase na hora. E a menina assim para ele, por que você está perguntando toda hora a hora? E ele disse assim, não, é que está quase na hora de eu comer um pastel e um suco de laranja. E ela perguntou, por que você não come agora? Não, é às 6. Eu estou em consagração. De manhã até às 6. Irmãos, não é esse tipo de jejum que Joel está falando aqui não, irmão. Me desculpa se eu tiro, às vezes, com essa mensagem aqui, se eu estou tirando, às vezes, o escoro da fé de alguém, porque tem gente que está escorada. E Jesus nunca nos botou em escoro algum. Aliás, a religião escora, mas Jesus nos propõe uma escada. Uma escada em subida à perfeição. Não é um escoro para eu ficar parado, atônito. Não, jejum aqui, não é esse jejum que alguém faz, que é bom, que é louvável, mas não é apenas passar algumas horas em consagração e depois o restante do dia ou da vida andando como quer. Esse jejum aqui é o jejum de prática. É o jejum de vida. É o jejum que mais representa a fome que a sua alma tem das coisas de Deus. Ou seja, o cidadão, ele não é aquele que passa horas sem comer, mas é aquele que passa horas aos pés da cruz. O cidadão não é aquele que passa horas sem se alimentar, mas ele é aquele que está sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre se alimentando das coisas que são de Deus. É isso que Joel está falando aqui. Tem que ser com jejum, tem que ser com renúncia, tem que ser com pranto, tem que ser com lágrima, tem que ter uma consagração contínua. Vamos estar de pé, queridos. Outro critério dessa conversão é que ela tem que ser com sinceridade. Sinceridade. Vocês já estão cansados de ouvir falar que sinceridade é sincera.